Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E antes de mais nada, eu preciso te avisar uma coisa, não tem jeito, esse vai ser um dos episódios com mais X e mais chiado que você vai ver. Mais uma vez estamos com hegemonia carioca aqui, não tem jeito, não tem pra onde a gente fugir. E mais uma coisa, né? Flamenguista. Então, cara, já sei que vai ser bom o episódio, então você tem que ficar aqui, tá bom? Se você torce para outro time, cara, fica tranquilo. A gente não vai falar do Flamengo aqui, talvez, mas eu queria que você ficasse até o final. Hoje eu tô com o Israel aqui, que é Head de Marketing da Foregon, pra gente falar um pouco de, cara, essa estrutura de uma empresa, a parte de marketing. Será que ela olha ou não pro dinheiro? Como é que ela gerencia a equipe? Então, antes de mais nada, quem é o Israel em alguns segundos? Cara, meu nome é Israel. Eu sou pai do Matheus, eu sou head de marketing na Foregon. Normalmente eu olho muito para o que eu estou vivendo no momento e esse é o meu momento hoje, cara. Eu lidero uma equipe maravilhosa de mais ou menos umas 20 pessoas lá na Foregon e adoro trocar ideia sobre isso. Então, eu sou um cara que está sempre enfrentando desafios na Foregon, a gente quer crescer rápido, a gente quer fazer coisas grandes no trabalho. Eu sou líder de célula na minha igreja, também é outro desafio que eu amo fazer todos os dias. Então, cara, muito desafio pela frente, muito marketing, muitas pessoas ajudando a gente a chegar onde a gente precisa chegar e essa interdependência é super legal. Eu acho sim que a gente vai ter um bom papo aqui hoje, né? Sobre, cara, gente, sobre finanças e sobre gestão e estruturação de times. Ótimo, que bom, cara. Antes pra galera também entender, né? Já contou quem é o Israel, aonde ele trabalha, mas o que é a Foregon, né? Então a gente já teve, acho que, cara, ano passado, 2021, a gente gravou um episódio com o Gustavo, que foi super legal, a gente falou mais pela parte de crédito, e agora vai tratar da estrutura da empresa, né? Mas para quem não conhece ainda, o que é a Foregon, o que ela faz hoje? A Foregon é uma fintech, né? Um marketplace de produtos financeiros, tá? O que significa isso na prática para que todos entendam? A gente é um supermercado digital de cartões de crédito, contas e empréstimos. Então, assim como você vai naqueles grandes marketplaces comparar celulares, geladeiras, fogão, compara as características, apesar de a gente não estar acostumado, isso também é possível fazer com um produto financeiro. Tem um produto financeiro que é ideal para cada perfil, né? E até então, o banco faz essa escolha por você. Então, toma aqui esse cartão de crédito. Toma aqui, essa é a conta ideal para você. O que a gente faz lá na Foregon é devolver esse poder de comparação e escolha para o usuário. Então, ao entrar no site da Foregon, o que você vai ver são dezenas e dezenas de produtos e serviços financeiros e muita informação sobre eles, para que você possa entender para o seu estilo de vida, para o seu momento de vida, qual que é o ideal para você e fazer essa solicitação, cara, de casa, do celular, de forma segura e de forma muito descomplicada, sem esse bancarês que normalmente afasta a gente até estudar e saber um pouco mais sobre o universo financeiro, que é essencial. Não, isso é muito bom porque, como você falou, né? Geralmente o cartão de crédito chega na sua mão sem que você tenha tomado a decisão de qual é melhor para você. Sim. Uma das coisas que eu sou apaixonado com finanças é a individualidade. Legal. E eu sempre comparo as finanças, por exemplo, com a sua alimentação ou com o seu treino, para quem gosta de treinar. Eu fui atleta por muito tempo, então isso para mim é uma coisa que fica na cabeça e por isso disciplina financeira. Né? E é legal porque, assim, para cada um de nós existe uma forma de você ver o crédito, qual cartão tem mais benefício. Né? Uma vez eu gravei um episódio e o cara falou assim, Rafael, cara, todo mundo briga que eu pago taxa de cartão. Uhum. Beleza, pode ter um problema nisso? Depende. Mas calma aí, quais são os benefícios daquele cartão? Será que faz sentido você pagar por aqueles benefícios? Você vai utilizar aqueles benefícios? Então a Foregon ela vai ajudar muito nisso. Ela pega lá, calma aí, deixa eu ver, pro Rafael, cara, pelo crédito dele, pela análise, eu acho que esse cartão aqui faz mais sentido. Sim. E eu tomei a decisão de saber se realmente aquele cartão é bom pra mim, né? Sim. Sim, perfeito, cara. É exatamente isso. E até outros mitos que estão dentro desse mesmo contexto são, sim, todo o cartão bom é só um cartão black, né? Um cartão bom é só de uma bandeira famosa, né? Só de um banco famoso, né? Existem, cara, diversas modalidades e subespecialidades, subespecificidades de cartão de crédito. De repente, para o seu momento de vida, que de repente tem um filho, quer educar esse filho, que tal ter uma conta que oferece, de repente, uma conta meio conjunta ali com o seu filho, né? A gente tem muitas especificidades, né? Você falou de individualidade. É impossível que 4, 5 grandes empresas vão conseguir atender muito bem e atender a todas as especificidades, individualidades de gente tão diferente e diversa como a gente tem no Brasil.
no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, com momentos de vida diferentes. A gente está aqui em São Paulo agora, né? 2 cariocas morando em São Paulo, e a gente acabou de encontrar o Igor aqui, que é um cara de São Paulo, e a gente tem diferenças. Cara, tem diferença de time, a gente escolheu muito melhor, né? Tem diferença, uma pouca diferença de idade, tem muitas diferenças. Então, é bem possível, né, que o que é ideal para o momento de vida do Rafael, do Israel e do Igor seja uma coisa diferente, né? Então, eu acho que se a gente começar a desmistificar isso, então, primeiro, não transferir toda a responsabilidade para o usuário, né? Que é, nossa, a grande barreira hoje do mercado financeiro é uma barreira cultural. O usuário não estuda muito. Mas, cara, esse conteúdo, ele é um conteúdo difícil, né? Tenta entrar num site de um banco e buscar as especificidades financeiras de um cartão de crédito. Normalmente isso fica no fundo da página, num PDF lá no final, né? Então, assim, às vezes a marca está muito mais na frente, muito mais visível na vitrine do que as especificidades. O que a gente tenta fazer é descomplicar isso, para que isso se torne digerível mesmo para o usuário, porque a gente tem muita coisa para fazer. Se eu der mais uma tarefa para esse usuário, cara, vai estudar tudo sobre os mais de 300 cartões de crédito que existem no Brasil. Não funciona, né? Então a gente tenta fazer essa parte para devolver o poder de escolha para o usuário, da forma mais simples possível. Então hoje, se um usuário se cadastra no portal da Foregon, de zero, ele sabe o score dele, se tem alguma dívida no nome dele, né? E toda vez que algum banco ou alguma instituição financeira consultar o CPF dele, ele vai receber uma notificação no celular. Tudo isso de graça como serviço financeiro. Então, vamos começar por aí, entregando esse benefício para o usuário, para ele começar a entender de onde ele está partindo, como estilo de vida dele. A partir daí, semanalmente, a gente vai mandar pelo menos uma boa oferta de cartão de crédito ou conta no seu e-mail. Então, a gente assume essa parte e você fica realmente com o poder de escolha. Esse eu quero, esse eu não quero. Esse eu escolhi para mim e esse não. E aí a gente vai tentando ajudar um pouco mais, né? Cara, tem muito campo pela frente, muita pista no mercado financeiro, né? Não, e é legal você falar, porque se você pega, por exemplo, hoje qualquer banco que você abre, a primeira coisa que você vê nas 4 primeiras linhas do seu aplicativo, você pode pegar aí, pega agora e você vai ver. A primeira coisa que você tem ali é quanto você pode pegar de empréstimo, crédito pessoal, algum financiamento se você quer reparcelar o seu cartão de crédito. As primeiras linhas são isso. Então você fica, muitas das vezes, pensando, será que eu faço isso aqui? E o benefício que 99% dos cartões tem, talvez um ou outro não tenha tanto benefício, mas a maioria tem bons benefícios, tá lá no final. Sim. Então o caminho ele é muito difícil para que você olhe. E aí se cria uma cultura que cartão de crédito é ruim. Sim. Sim. Né? E quando na verdade ele é apenas uma ferramenta que você pode utilizar para potencializar o seu orçamento. Exatamente, perfeitamente isso, né? E entre outras coisas, né? Para a gente não deixar também só o banco como vilão dessa história, claro. Se a gente ao longo do tempo começar a buscar mais as informações de benefício, eu tenho certeza que a galera que trabalha com UX lá dentro do banco fala assim, poxa, essa informação precisa estar mais no topo. Normalmente aquelas informações que estão mais acessíveis no topo do aplicativo lá, não é só porque o banco deseja mais vender aquilo. É porque é o que a gente busca mais, de forma geral. Então, a gente normalmente busca um banco mesmo, um cartão de crédito, um empréstimo mesmo, quando já precisou, né? É muito mais, cara, você sabe muito mais disso do que eu, né? Então, assim, é muito mais fácil que você trabalhe alguém que eu esteja sensível a alguma disciplina financeira quando eu já sofri alguma coisa, quando eu já preciso dela e não anteriormente, ou seja, eu não vou me preparando para ter crédito ao longo da vida. Então, assim, existe uma responsabilidade compartilhada, existe uma visão que a gente tem claramente de que nações, sociedades mais bancarizadas são mais prósperas, têm mais acesso a produtos, serviços, etc. Mas também tem uma pista aí no caminho, que é eu preciso chegar no banco, saber pedir, o banco precisa aprender um pouco mais a me oferecer isso de forma individualizada, como você falou, e a gente está no começo disso, né? A gente tem agora, recentemente, depois dos grandes bancos, algumas fintechs surgindo, mas aí a gente ainda está muito no começo disso. A gente na Foregon acredita, cara, que essa não é uma onda a ser surfada. Tem um mercado a ser desenvolvido, a ser executado. A gente está com muita pressa de tracionar isso como negócio, mas também com muita paciência de saber que isso é um trabalho de longo prazo. Ótimo, ótimo. Que legal, cara. Ô, Israel, e é só dando um passo atrás, né? Como que o Israel chegou na Foregon? Né? Então, acho que é legal você pegar um pouco da sua rotina, do que você trabalhou, da sua história e compartilhar com a galera. Legal. E é legal saber isso justamente nesse ponto, porque assim, eu tenho esse discurso agora sobre vida financeira, ou sobre disciplina, ou sobre a necessidade de eu assumir parte dessa responsabilidade da minha vida financeira, em vez de só delegar isso para os bancos, hoje. Antes de chegar na Foregon, eu também não tinha, né? Antes de chegar na Foregon, eu era um consultor
de marketing, especialmente marketing digital. Eu trabalhei por 2 anos no Sebrae, tive a oportunidade de dar consultoria para mais de 1.000 empresas. Eu adorava fazer isso. Então, eu adorava chegar numa empresa que tem muitas dificuldades, entender quais eram essas dificuldades, transformar isso normalmente num plano de marketing, né? E aí, a gente estava falando muito de digital nessa época, por isso eu fui me especializando nisso, mas um dos insumos, né, um dos ativos que uma empresa tem, que em qualquer empresa que eu chegava, era importantíssimo e era pouco utilizado ou pouco valorizado, eram as pessoas, né? Então, eu sempre adorei o meu trabalho como consultor, eu amo, quando sobra algum tempo, de vez em quando eu ainda tento fazer isso, alguma mentoria, alguma coisa, isso me oxigena muito, mas quando eu cheguei na Foregon, foi para dar uma consultoria. A Foregon estava com um desafio que era, a gente acabou de estabelecer que o centro do nosso negócio precisa ser o usuário. Então eu preciso de um time de marketing. Então imagina uma empresa onde 95% da empresa é um time de tecnologia, que desenvolve plataformas, que desenvolve APIs para bancos e tudo mais. Só que se eu quiser colocar o usuário no centro, eu preciso ter pessoas atendendo essas pessoas, colhendo a satisfação ou insatisfação dessas pessoas, né, que são os nossos usuários. E aí o Gustavo, que é o nosso CEO, falou assim, Israel, o meu desafio aqui é o seguinte, preciso estruturar um time de marketing. Cara, igual você fez para algumas outras empresas, né? E eu já tinha dado consultoria para algumas empresas colegas ali da Foregon, faz aqui com a gente. Que ferramentas a gente precisa, que cargos, que escopos a gente precisa, como a gente vai começar. E aí, um dos desafios era... Isso precisa ser autossustentável financeiramente. Então, a gente foi estruturando isso do zero, né? Aquela consultoria que era para ser 30 dias, eu só queria fazer uma nota fiscal e ir embora para casa, rapidamente virou 3 horas por dia, daqui a pouco meio período, né? E mais ou menos 3 meses depois eu estava full time na Foregon, e hoje eu sou um dos sócios da empresa, né? Então, assim, o que me encantou logo que eu cheguei? Primeiro, tinha tudo a ver com o que eu amava fazer, né? Segundo, eu não sabia que era possível você trabalhar numa empresa e conseguir ter um nível de flexibilidade que hoje eu tenho na Foregon. Flexibilidade de horário mesmo, de tempo, né? De autonomia, de decidir os caminhos dessa empresa. Eu achava que se eu deixasse de ser consultor e fosse trabalhar no mercado corporativo, eu ia ser um executivo que ia ter um escopo definido, que alguém ia dizer que hora que eu tenho que acordar, que hora que eu tenho que dormir, o que eu tenho que falar nas reuniões, né? E na Foregon eu conheci ainda pouco nessa época sobre o mercado de startups, né, sobre esse segmento, e eu tive essa oportunidade, que também vem com muita responsabilidade, né? Você não ter as respostas prontas significa que você tem que ir lá buscar e descobrir elas. E aí, essa autonomia me disse que eu ia poder ter a mesma dinâmica que eu tinha enquanto eu era consultor, só que tinha um diferencial. Cara, eu sempre fui muito movido a propósito. E uma das coisas que eu sempre quis como profissional de marketing é fazer alguma coisa que pudesse mudar o status quo dessa nação, de verdade. E aí, lá na Foregon, o Gustavo, ele faz isso muito bem, ele vive isso muito bem. Ele conseguiu trazer para a gente uma oportunidade de a gente fazer alguma coisa que de fato ia ser relevante e que a gente de fato ia conseguir melhorar as relações de consumo dos produtos e serviços financeiros. E você sabe, de novo, muito mais do que eu, que quando você mexe no bolso de alguém, você mexe na vida dessa pessoa. Então, assim, a oportunidade que a gente tem hoje, com uma base de 8 milhões de usuários, com mais de 1,5 milhão de visitas únicas todos os meses, é de desmitificar, simplificar, descomplicar esse consumo de produtos financeiros, devolver, repito, o poder de escolha disso para o usuário, né? E facilitar a vida das pessoas, melhorar mesmo a vida das pessoas. Então, isso me encantou. Foi assim que eu cheguei lá para dar uma consultoria e acabei ficando até hoje. Não, sensacional, cara. E você falou um negócio legal que... e vocês vão perceber que eu sempre repito a palavra legal. Eu tô tentando. Desde o último episódio eu percebi isso. Alguém me falou, Rafael, você fala legal 57 vezes. Eu falei, calma, eu vou tentar diminuir o legal. Mas é porque é legal, cara. É mais fácil de compartilhar. Mas um ponto que você colocou, quando a gente mexe no bolso da pessoa, né? Então, quando você mexe no bolso, e isso não necessariamente precisa ser não é negativo. Né? Quando você mexe dando a educação, a oportunidade, o poder de escolher, ela saber o que ela pode ou não comprar, do que ela deve ou não fazer. Eu sempre compartilho do seguinte ponto. Comprar é muito bom. Uhum. Até mais legal do que você guardar. Essa é real. Mas comprar quando você pode é muito melhor ainda. Muito. Porque você tem o poder de escolher e falar assim, cara, eu comprei, não me arrependi, sei o que eu tô fazendo e vou conseguir aproveitar e desfrutar daquele momento que eu fiz. Então eu acho que esses são pontos que é muito legal quando você tem a oportunidade de tocar na vida financeira da pessoa. Uhum. Então eu particularmente adoro fazer isso, né? Já faço isso há quase 5 anos e você conseguir não só olhar para aquele cenário,
em alguns casos, você tira a pessoa de um momento muito difícil, de uma dívida, você traz para uma realidade aqui, você consegue fazer com que ela estruture a vida financeira dela, comece a investir, montar aposentadoria em diferentes idades. Então, acho que isso é muito legal. Sim. Né? Então, acho que o papel que a Foregon faz do outro lado de, calma aí, ó, tô te mostrando aqui que existe um mercado que você nem conhecia, que você pode escolher. Acho também isso é muito legal, né? Muito, cara, muito... Eu fico orgulhoso de conseguir trabalhar na Foregon e fazer isso, viu? Os desafios não são pequenos, são grandes, né? A gente está vivendo um momento desafiador, macroeconomicamente, nacionalmente, economicamente, né? Para as fintechs e para as empresas que, como nós, somos bootstrapping, que é o nome técnico das empresas que não são financiadas via investimento externo, ou seja, a gente precisa ser autossustentável para pagar a nossa conta, né? Então, do ano retrasado para o ano passado e esse ano, a gente dobrou de tamanho, por exemplo, em funcionários, em colaboradores, né? Então, os nossos talentos aumentavam porque o nosso sonho é muito grande, muito desafiador. Para fazer isso, eu tenho que ganhar primeiro, né? Não tem a lógica ali, talvez até hoje funcione, né? Essa máxima do preciso ganhar mais do que eu gasto. Isso funciona para a gente também. Então, a gente até hoje, até então, tem sido uma empresa bootstrapping, né? A gente olha muito para essa questão, aonde nós estamos investindo os nossos recursos, sejam recursos materiais ou sejam as pessoas. A gente precisa toda hora estar fazendo a escolha de, cara, eu preciso garantir que o meu tempo está sendo investido no melhor lugar para trazer o máximo de resultado possível para nós. Não, e explica um pouco para quem não conhece, né, essa bootstrap, como é que funciona, porque talvez para a galera isso era muito comum, né, é normal, você trabalha com o recurso que você tem, mas no mercado de fintech isso não é tradicional, né, geralmente você trabalha com rodadas de investimento, então você tem muito mais focado no crescimento, mas a gestão ela fica muitas vezes de lado ali, né? Sim, sim. Recentemente, para quem acompanha isso como mercado, está percebendo que muitas startups, muitas fintechs, muitas empresas de tecnologia estão sendo questionadas por não gerar caixa, né? E aí esse talvez é o ponto mais importante do que ser ou não ser bootstrapping, né? Às vezes você ser financiado com capital próprio, às vezes é a única escolha que um empreendedor no Brasil tem. O crédito para a gente não é barato, não é acessível. Ainda precisa melhorar muito, embora já tenha melhorado muito recentemente e muito por causa de iniciativas privadas como fundos de investimento que têm colocado a sua grana nos projetos de empresas como a Foregon, por exemplo, né? Então, não necessariamente esse é o melhor modelo, né? Mas é um modelo onde a gente diz assim, eu não vou esperar, eu não vou tornar o foco do meu negócio conseguir um investimento, fazer pitch para investidores, esse não vai ser a minha maior energia. Minha maior energia vai ser em ser uma empresa eficiente. Se eu for uma empresa muito eficiente, boa geradora de caixa, que gere bem os seus recursos e com responsabilidade, automaticamente isso vai surgir, né? Acaba que é mais comum você ser uma empresa investida, por quê? Porque a gente está inserido no mercado que cresce muito rápido, né? Então, os investidores querem chegar primeiro. Então, mesmo que um negócio não esteja tão bem modelado, tão bem organizado, seja em governança, seja em pessoas, ou seja até em caixa, né? Mas isso parece ser uma boa ideia, então de repente talvez valha a pena eu colocar o meu dinheiro ali para isso me retornar no futuro. O que a gente tem escolhido até hoje é, cara, vamos gastar nossa energia em tentar ser um bom negócio, um negócio saudável financeiramente, que cresce, que gera caixa e etc. Então automaticamente o restante vai surgir. E quando surgir, não é para a gente aprender o que a gente já deveria fazer, é para a gente crescer mais rápido. Não, e o foco é muito mais não apenas no crescimento, mas no fundamento e na organização. Perfeito. Uma frase que eu sempre comento aqui que o faturamento ele é muito importante, mas se você tiver um faturamento sem um fundamento não vai funcionar. Então você ter a clareza dessa organização primeiro, dessa estrutura, faz com que o negócio não apenas cresça rápido, mas cresça com estrutura. Sim. Né? Então vamos pegar, por exemplo, a questão dos últimos 2 anos. Não, acredito que para toda a empresa foi um desafio. Né? De talvez ter que reduzir um pouco do seu capital ali intelectual, da galera, do funcionário. Como é que foi para vocês esse cenário de pandemia, especificamente? Legal. Para a gente foi bem desafiador, né? A gente foi talvez a primeira empresa da parte metade de baixo de São Paulo ali, onde não se discute muito sobre isso, a colocar todo mundo home office, né? Então, em março ali ainda, quando estava tudo começando, a gente já tinha decidido que a gente ia querer colocar todo mundo home office. A gente teve uma vantagem em relação a boa parte das empresas, que o nosso produto ele é 100% digital.
Desde o começo, na hora de montar o nosso stack de ferramentas, a gente fez escolha por ferramentas que fossem todas em nuvem. Por uma questão de estrutura, por uma questão de segurança, né? Porque a gente transita muitos dados de usuários, né? Então, por uma questão de flexibilidade, da gente poder realmente ter uma flexibilidade de tempo, uma flexibilidade geográfica. Então, a gente já havia feito algumas escolhas por ser uma empresa digital, mesmo que a gente fosse uma empresa trabalhando num ambiente físico, né? Mas, como a gente é uma empresa que cresce muito rápido, a gente precisa de muitos alinhamentos e realinhamentos, né? Então, o maior desafio talvez para a gente foi ter continuado o nosso direcionamento, né? Nossa visão de propósito, ter ajustado e reajustado estrutura e foco do negócio diversas vezes ali como caminho organizacional. Uma empresa como vai crescendo, como eu comentei aqui, que a gente de um ano para o outro dobrou o volume de funcionários, você tem que implementar de repente alguns frameworks, alguns KPIs que de repente você não tinha antes. Então eu estou falando aqui, para ser bem prático, de OKRs, eu estou falando de organização, de como vão ser feitos e padronizados os nossos one-on-ones, PDIs, desenvolvimento das pessoas. Então, você precisa padronizar isso. Então, continuar fazendo isso, implementando governança, gestão, organização e crescimento, trazendo pessoas novas, colocando elas onboarding do mesmo sonho de quem já está há 3 anos atrás. Talvez esse seja o nosso principal desafio. Ter feito isso, né, focado a energia nisso, sabendo que esse seria o nosso principal desafio. Porque estar em casa não é uma decisão difícil, não é sobre isso. O trabalho home office, o trabalho não alocado, não é sobre estar em casa, é sobre o quanto a gente está no propósito, sobre o quanto a gente entende os desafios, sobre o quanto a gente é transparente, sobre o quanto a gente está conectado. Então, talvez esse foi o grande coisa que a gente já de cara trouxe para a mesa. Galera, vai ser um desafio a gente continuar crescendo e a gente vai precisar implementar coisa nova, a gente vai continuar crescendo. Então, a gente não considerou que seria uma opção no primeiro momento, né, dar um passo para trás. Então, talvez essa visão, essa clareza, essa ambição, primeiro ela deixou a gente muito nos trilhos. Então isso fez a gente crescer. Descendo um pouco o nível, cara, é estruturar, é processos, é documentação, é metodologia ágil, é team building, é você trazendo sistemas, né? E quando eu digo sistema não é só tecnologia, quando eu digo sistemas é acordos de trabalho, combinados, bem combinadinhos, né? Combinado não sai caro, né? Combinado não sai caro. Não, e só, não te cortando, mas pegando um ponto interessante, a gente vou pegar um paralelo com finanças, né? É muito comum a pessoa que ela tinha uma estrutura orçamentária de X, e aí passou um ano, cara, ela dobrou aquele orçamento, né? Então ela tem uma entrada muito maior. Vai chegar uma hora que ela se perde. Uhum. Por quê? Porque ela não preparou o processo para esse crescimento. Então ela acaba, se você pega, por exemplo, hoje, 95% das pessoas que ganham algum prêmio na loteria ou o que for, depois de 12 meses elas perdem aquele patrimônio. Uhum. A gente pega um caso muito prático. Pega, por exemplo, aquele cara que apareceu recentemente ali num caso muito estranho, mas o mendigo lá que ficou rico. O cara perdeu, tava na rua há 2 semanas atrás já. Por quê? Porque ele não soube lidar com esse crescimento financeiro, né? Então, quando você fala que vocês dobraram a quantidade de funcionários, acho que a estrutura para que isso pudesse se manter e continuar crescendo, que é o maior desafio de qualquer empresa, né? Sim, é um desafio grande, viu? E de novo, talvez, sem querer voltar a um ponto, mas só abrindo um paralelo, talvez a necessidade, né, de ser uma empresa geradora de caixa que precisa se autossustentar, sempre deixou a gente com o pé no chão, né? A gente precisa ter muita responsabilidade quando a gente vai tomar algumas decisões. Então, a gente precisa estar muito animado, motivado no sonho grande que a gente precisa realizar, mas a gente precisa fazer o esforço de tornar isso factível. Então, assim, beleza, na minha mente funciona, né? Agora, deixa eu ver se funciona numa planilha. Beleza, na planilha funcionou. Deixa eu ver se isso funciona no organograma, quando eu divido isso em tarefas para as pessoas, se elas têm o que é preciso para executar aqueles números. Beleza, funcionou. Deixa eu ver se dentro de cada pessoa isso funciona. Ela está sonhando a mesma coisa que eu, ela está pensando a mesma coisa que eu, né? Todo mundo tem os mesmos valores, ou pelo menos o mesmo contexto de valores, ou a mesma direção. Então, quando eu digo sistemas, e a gente sempre tomou esse tipo de cuidado, tentar garantir que a gente tem todos os recursos necessários, a estrutura necessária, os combinados, os acordos para o lugar para onde a gente está indo, né? Então, em vez, talvez, voltando ali talvez na pandemia, né? Em vez de talvez a gente se preocupar no que vai ser, nossa, que cenário de incerteza, vamos gerenciar tudo isso, a gente já tinha um direcionamento muito claro, a gente só se esforçou muito mais, não foi fácil, mas a gente concentrou a nossa energia aonde era necessário. Cara, a gente precisa trabalhar mais, de repente.
A gente precisa focar mais em algumas coisas e abrir mão de outras, de repente. Então a gente fez esse tipo de coisa. Falou assim, caramba, a gente precisa, por exemplo, de canais novos de aquisição, porque vai ser um desafio para o mercado canal de aquisição. Provavelmente uma crise econômica aumenta o custo de tudo. Inflação aumenta, tudo aumenta. Então isso impacta no custo de aquisição, isso impacta em como você faz propaganda no Google, no Facebook, em todo lugar, né? Isso impacta em tudo. Então como que a gente vai ter essa eficiência nos canais, nas estruturas, nas operações que são mais essenciais para o nosso negócio. E, de repente, tem alguma outra aqui que a gente pode deixar para depois, né? Então, talvez ter esse viés para subsistência, para garantia de que a gente vai conseguir chegar onde a gente precisa chegar, isso foi um drive importante para a gente fazer o que era necessário fazer naquele tempo, que Rafa, talvez o desafio filosófico que a gente sempre se depara quando a gente está num problema, né? Caramba, e agora? Estou muito emocionado, estou muito abalado, impactado com o que eu preciso fazer. Mas provavelmente a resposta já está lá dentro de você. Se você continuar fazendo metade do que você já vinha fazendo antes, provavelmente as coisas vão dar certo. Só metade, né? Quero considerar que, de repente, você está muito abalado, muito emocionado, mas o que acontece é que, às vezes, quando a gente fica muito abalado, é como se a gente tivesse que recomeçar a vida do zero. Como se tudo que a gente aprendeu, todas aquelas regras básicas que funcionaram para todas as empresas, tivessem que ser jogadas no lixo. Todos aqueles caras que escreveram livros, que construíram cases, todas as outras crises econômicas que já houveram, cara, a gente sobrevive a tudo isso. Vamos tentar isolar aqui, de repente, o que é emoção. Beleza, estamos num cenário de incerteza, um cenário que vai ser desafiador, sim, mas o que a gente precisa continuar fazendo? Ótimo, porque você tocou num ponto da emoção, né? Inevitavelmente nós somos muito mais emocionais do que racionais, né? Um cara que eu sempre cito aqui, vou citar ele pela 50ª vez aqui no episódio, que é Daniel Kahneman, ele fala muito sobre as duas formas de pensar. Então você acaba muitas vezes tomando decisões de forma irracional, você sempre vem a emoção primeiro para depois ter a razão. Em momentos de incerteza, em momentos também não só de incerteza, mas de um crescimento do seu negócio, da sua vida, das suas finanças, você tem que dar um passo atrás talvez, né? Eu falo que dá um zoom out, você tem uma visão mais panorâmica, tirar o seu coração daquele lugar, alinhar ele e falar assim, calma aí, que decisão eu vou tomar agora? E você gosta muito de falar de team building, né? Uma das coisas que você tocou lá no início, e a gente veio falando ao longo desse episódio até aqui, que como que eu consigo, né, com uma equipe que cresceu, ou você que é o líder ali daquela galera do marketing, como você trazer o seu conceito, ou o conceito da empresa de propósito para essa galera? Legal. Porque para mim eu vejo que a empresa, assim como as finanças, ou como a relação de um casamento, é a mesma coisa. Né? Se eu não tenho esse alinhamento de propósito, né? Para mim propósito, cara, tem várias nuances que a gente pode trabalhar, mas o propósito é você ser o suporte para alguém. Então calma aí, eu sei que eu tô caminhando junto com você para o mesmo lugar, para o mesmo destino, mesma missão. Como fazer isso para uma equipe que tem cada um a sua individualidade? Caramba, cara, muito legal isso daí, esse paralelo. E você me fez lembrar uma conversa que eu estava tendo com a minha namorada um dia desse. Antes de partir para a resposta de como isso funciona no negócio, ela falou assim, caramba, amor, daqui a pouco a gente vai casar e a gente precisa ter um propósito, uma descrição de valores para nossa família. Por quê? Porque o volume de informações ele é muito grande hoje, né? Então imagina você criar muitos filhos, eu desejo ter muitos filhos, nesse mundo cheio de informações, né? Você precisa ter uma declaração de valores mesmo igual uma empresa tem, né? Então assim, hoje no relacionamento, principalmente na relação financeira entre os casais, é dito inclusive que o maior motivo de divórcio são questões financeiras, Sim. né? Se fala muito sobre isso, de ter uma visão. E aí eu estava problematizando com ela justamente a necessidade da gente ter assim, uma visão declarada mesmo. Então, assim, o que a gente valoriza? Né? Quais são as emoções e as coisas que a gente admite, quais coisas a gente não admite. Vamos tentar dar algum nível de segurança, de assertividade, porque nem tudo precisa ser descoberto do zero. Eu já cometi muitos erros que eu quero que, de repente, meus filhos não cometam. Né? Então, assim, o que é muito importante? Cada um saber que tem o seu papel, e são papéis diferentes um dos outros, e enquanto família ou como empresa, que são coisas diferentes, a gente precisa estar acordado que a gente está no mesmo barco. Né? A gente precisa estar. Então, assim, provavelmente, se um lá numa ponta está enfrentando algum desafio, é porque a gente está enfrentando um desafio como empresa como um todo. Tá? E aí, o que eu quero trazer aqui para você, por isso que eu lembrei disso daqui. Né? A gente precisa ter muito forte essa declaração de valores e como que isso impacta o momento que a gente está vivendo. Então, para alguém que está entrando, essa pessoa precisa ter clareza em que momento da empresa ela está entrando.
você precisa ter muito forte, tentando trazer de uma forma mais prática, sua visão de negócios, qual que é o seu sonho como empreendedor, né, como executivo. Você precisa transmitir isso para quem está chegando muito rápido, mas você também precisa transmitir um senso de presente. Olha, hoje a gente está aqui. A nossa visão é essa, mas hoje nós estamos aqui. Hoje, esse é o nosso stack de ferramentas. Hoje, esse é o tipo de pessoas com quem nós trabalhamos. Hoje, essa é a nossa declaração de valores. Hoje, isso é o que a gente admite e o que a gente não admite, né? Porque você está entrando numa empresa que já está funcionando, né? Você precisa ser uma outra peça funcional nesse ecossistema. E se for dessa forma, você mesmo vai se sentir mais relevante, mais parte do todo. Então, primeiro é dar esse panorama. E a gente tem muito apoio lá na Foregon do time de talentos que faz isso muito bem. Então, valoriza muito a necessidade de ter um onboarding em alguns dias ali, que o cara não vai chegar trabalhando, por exemplo. Ele vai chegar conhecendo o negócio e o momento que a gente está vivendo. A gente tem um trabalho também muito forte de comunicação interna, onde a gente compartilha com os nossos talentos os números, né? A gente está batendo a nossa meta financeira? Não está. E quanto que a gente está atrás? Todo mundo precisa saber. Todo mundo precisa saber, dentro dos times ali, qual que é o indicador que você toca. Então, o trabalho que você faz enquanto você escreve um artigo vai mexer em qual ponteiro? Que indiretamente ou diretamente vai mexer em qual ponteira. Então, beleza. Então, se eu escrevo um artigo, eu estou trabalhando numa vertical, numa operação do negócio que ranqueia para o Google. O Google é o nosso principal canal de aquisição de novos usuários. Então, a cada novo usuário que entra, eu tenho no tempo X reais de valor e eu estou agregando tanto no caixa do negócio. Então, assim, e aí, quando você faz isso, eu vou até avançar um ponto, pra vocês perdoem a resposta longa. Quando você faz isso, é até mais fácil depois você consertar coisas, dar feedback, né? Por quê? Porque o acordado estava claro. Está acordado em aonde cada trabalho, cada esforço está gerando impacto, positivo ou negativo. Ótimo, ótimo, ótimo. E aí você tocou num negócio que pegou lá, né? O talento, como vocês chamam, o talento, ele sabe cada decisão que ele toma ou cada trabalho que ele executa, quanto financeiramente se influencia para a empresa. Direto ou indiretamente. Isso é ótimo, porque às vezes existe muito em muitos casos a visão que, calma aí, o colaborador, o talento, ele não precisa saber o que está acontecendo nos números. Isso não funciona, porque de fato aquilo vai impactar a vida dele também. Sim. Né? E a gente sabe, alguns estudos, no Brasil não tem tantos ainda hoje em dia, mas é muito, muito mais lá fora, que um funcionário com problema de endividamento na vida dele, ele produz até 45% menos durante um ano. Sim. E isso pode impactar em alguns milhares de dólares, né? Que é a proporção que a gente não faz para o real, porque não tem um estudo aqui. Na verdade, o último estudo feito no Brasil foi em 2018 pela FGV. Eles verificaram que na própria FGV, né, que é muito conhecida pela parte de administração, de economia, eles tinham pessoas que trabalhavam ali que estavam extremamente endividadas. Uhum. E elas utilizavam 1 hora do seu dia para procurar uma solução para sair das dívidas, ao invés de produzir. Então, eu acho que quando você abre isso para o funcionário, você também acaba te dando uma abertura para que ele te fale: caramba, Israel, cara, tô precisando de uma ajuda. Existe alguma alternativa, algum buraco, algum espaço vazio que eu possa preencher para que eu possa melhorar a minha capacidade orçamentária? Sim. Isso ele me dá produzir também, né? Totalmente. E aí, eu vou até aproveitar de novo para fazer um paralelo com as nossas finanças pessoais aqui, né? Ou familiares. Ainda existe, assim como você falou nas empresas, uma filosofia de como lidar com dinheiro meu filho não pode saber quanto eu ganho, quanto eu gasto, ou qual que é o impacto dele na vida financeira da nossa família. Então, e aí depois, esse pai ou essa mãe, esse gestor da economia familiar, ele vai reclamar, ele vai murmurar que, nossa, mas esse menino não valoriza o dinheiro. Ele não sabe quanto valor o dinheiro tem. É claro que ele não sabe. Ele foi afastado disso a vida inteira, né? Na empresa funciona do mesmo jeito. Né? Então, assim, as pessoas precisam saber, né, que, assim, cara, tem um salário que eu te pago. Né? Isso custa alguma coisa. Né? Tem bônus que eu quero pagar para você. E para isso a gente precisa faturar, a gente precisa ter receita líquida, não é só ter faturamento também, né? Galera, a gente tem um desafio esse ano que é trazer mais pessoas, ou investir de repente no bem-estar das pessoas, a gente quer um benefício novo, beleza? Então vamos fazer isso junto, né? Então vamos traçar aqui uma meta financeira para o negócio que permita que a gente faça isso junto. Pode parecer que de repente esse é o tipo de discussão que só cabe para a mesa de sócios, né? Mas à medida que a gente abre isso, e é claro, a gente precisa abrir isso de uma forma muito responsável. Não é responsabilidade de um colaborador lá na ponta, a sustentabilidade financeira de todo um negócio.
né? Claro. Então, o gestor é o maior responsável por tudo isso, principalmente pelos caminhos a serem tomados, né? Mas se ele sabe tudo isso, a gente começa a ficar surpreso, Rafa, com o tipo de soluções que começam a surgir. E aí, eu vou falar um negócio aqui que, cara, é buzzword, mas é o tal do vestir a camisa da empresa. Eu preciso fazer com que alguém vista a camisa da empresa ou eu só preciso ser transparente o bastante para compartilhar com ele a nossa empresa? Os problemas que a gente tem. E aí ele escolhe se ele vai vestir a camisa dessa empresa ou não. Os desafios que a gente tem é esses, os sonhos que a gente tem são esses aqui, o que a gente tem para hoje é isso daqui, vamos resolver isso junto? Vamos. Você tem alguma ideia diferente? Vamos lá. Cara, a gente precisa andar isso aqui mais rápido, isso aqui precisa ser um pouco mais lento porque eu quero um pouco mais de qualidade nisso. Então não pode ser só uma produção numérica. Então esses ajustes que precisam ser feitos todos os dias numa empresa que cresce muito, num time que cresce muito, precisa ser feito de forma muito transparente. Então, a gente precisa construir, e aí eu vou de novo trazer para a nossa realidade da nossa empresa, eu sempre falo isso com a galera lá, galera, quando a gente senta para reunir, precisa ter um ambiente de segurança emocional. Você precisa ficar à vontade de dizer o que não está funcionando para você, o que você está confortável ou não de realizar, porque aí você me ajuda a entender aonde eu preciso desenvolver você. Né? Porque senão a gente não traz o que é importante para a mesa. Então, assim, a gente tenta trazer um nível de segurança, de transparência, para que a gente possa ter esse retorno também. Não, e isso é muito interessante. Tirei o legal, viu? O legal sumiu, agora entrou o interessante. Tô mudando, tá indo. Mas tem uma história aí, eu não vou ter clareza se ela é verídica ou não, né? Mas de uma empresa, era uma fábrica, onde todos os funcionários tiveram um problema numa máquina. Né? E aí essa máquina ninguém conseguia resolver e o gestor foi procurar fora. Cara, ele pagou centenas de milhares de dólares para conseguir trazer um profissional para resolver aquele problema. E a máquina ficou parada por quase 30 dias. Ninguém conseguiu resolver, várias pessoas vieram de fora, consultores, não dava certo. Até que um gestor falou assim, virou pro público, pros funcionários, pros talentos e falou assim, cara, eu tô com um problema nessa situação. Um cara foi, tirou um único parafuso e resolveu um problema. O que faz sentido do que você está falando? Faz sentido que quando você abre o que está acontecendo, do que está rolando, seja um problema, seja uma situação complexa, ou talvez apenas uma oportunidade de todos crescerem juntos. Calma aí, eu sei como resolver isso. Sim. Por quê? Porque eu tô lá todo dia. Sim. Né? Eu sei o que está acontecendo de fato. Então ele consegue trazer para você soluções que talvez a gente como gestor, como empresário, tá não num patamar diferente, mas apenas com uma visão completamente em outro lugar. Sim. Eu não consigo ver tudo. Então, se eu tenho pessoas que fazem junto comigo esse coletivo para que a gente cresça, eles são super importantes para o crescimento como um todo, né? Totalmente, Rafa. E assim, enquanto você falava, eu me lembrei de um ponto que como líder, como executivo, como pai de família, você precisa abrir mão e desenvolver para conseguir chegar nesse nível aí. Cara, que é o orgulho e a vaidade. Muitas vezes a gente não toma essa atitude dessa ilustração que você acabou de trazer aqui pra gente por orgulho e vaidade. Às vezes a gente tem vergonha de falar que não sabe pro cara que tá lá na ponta, né? Às vezes a gente tem vergonha de falar pra esposa, pro filho, não tô gerindo bem o dinheiro da nossa família. Estamos numa enrascada. E a gente vai mitigando o problema. E aí, mitigar, muitas vezes, para mim, ele tem uma conotação negativa, que é, eu tenho um problema, eu estou escondendo esse problema, eu estou tentando resolver ele da forma que eu consigo com as ferramentas que eu tenho, né? E de repente esse problema só está piorando, né? Não necessariamente eu estou resolvendo esse problema. Então a gente precisa, como líderes, cara, abrir mão desse orgulho, dessa vaidade de que você tem que ser o super-herói, que você tem que ter todas as respostas, né? Olha que problema ótimo você dobrar de salário, dobrar de receita, como um caso que você acabou de comentar, e não saber como lidar com isso. Isso é um problema ótimo. Metade dessa história é maravilhosa. Todos nós aqui gostaríamos de ouvir. Só que tem uma outra metade. E tá tudo bem você não ter todas as respostas, porque antes você ganhava um outro tipo de remuneração. Tá tudo bem você não saber onde está o parafuso, que você está distante da máquina e do funcionamento dela, porque você está lá todos os dias cuidando das finanças da empresa. Então também tá tudo bem você perguntar se você não sabe, né? A gente precisa lidar com isso, cara. E existe uma grande dificuldade hoje na sociedade em si, que é a demonstração de fraqueza. Uhum. Né? E aí eu vou pegar um paralelo que eu aprendi e me desenvolve muito, né? Para mim, muitas situações só vão me desenvolver quando eu tiver a capacidade de admitir que eu não sei. Oh. Né? E aí eu vou abrir um paralelo maior ainda, que é uma frase que eu uso para mim, né, cara? O poder de Deus só se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sim.
Então, se eu não sei abrir a minha fraqueza, dificilmente eu consigo me aperfeiçoar. Sim. Isso serve para tudo, porque se você como líder, nós como líder, não consigo falar, cara, pro meu funcionário, ou para um colaborador, ou para minha esposa, putz, não sei isso aqui. Porque talvez a chave para a resolução tá na mão dela. Sim. Ou tá na mão de um colaborador. Então, se eu não consigo ter a capacidade de abrir mão do meu orgulho, dificilmente eu consigo me desenvolver. Né? E você vê ao longo da história, cara, assim, eu que lido diretamente com finanças pessoais, com muitas pessoas, então, uma coisa que eu sempre identifico e eu falo, cara, toda pessoa que procura ajuda financeira, a primeira coisa que ela tem que ter, coragem e humildade. Uhum. Se ela não tem esses 2 pontos, ela não vai desenvolver. Porque ela sabe que eu vou tocar na ferida muitas das vezes, Sim. quando há uma dificuldade financeira. E do mesmo ponto, quando está falando de investimento, quando vamos montar juntos a estratégia, ela vai ter que ter humildade de ouvir o que eu acredito sobre investimento. Sim. Como eu também vou ter que entender para absorver a individualidade dela. Sim. E não colocar apenas a minha visão de investimento. Sim. Então, quando a gente começa a ter essa visão de coletivo e eu dou um passo para trás, abro mão do meu orgulho, né? A gente sabe, cara, que o orgulho serve para uma coisa, atrapalhar o seu desenvolvimento. Uhum. Então, quando você consegue abrir mão disso, há um desenvolvimento muito maior em todos nós, né? Cara, um dos líderes lá da igreja, o pastor Joel, ele falou uma palavra numa situação específica que eu lembro até hoje, né? Ele falou justamente isso que você falou, só que ele usou a palavra vulnerabilidade, né? E eu percebo, como ele usou uma palavra nova, quando a gente usa as mesmas palavras, normalmente mesmas palavras repetidas perdem significado pra gente, né? Quando a gente vê uma coisa pela primeira vez, ou ouve uma coisa, um som pela primeira vez, ela tem um impacto muito maior, é muito mais memorável, né? E era uma palavra que eu tinha ouvido poucas vezes, porque a gente não acumula um vocabulário relacionado a fracassos, a fraquezas, né? Então eu tenho um monte de palavras, né? Eu tenho um arcabouço de palavras pomposas, mas eu tenho poucas palavras para dizer o que eu estou sentindo quando eu estou sofrendo, por exemplo. Então, de forma geral, a gente lida muito mal com as fragilidades, com as vulnerabilidades, com as fraquezas, e isso torna a gente mais, cara, herói, mais incapaz de receber ajuda, né? E aí eu querendo trazer isso de novo pro contexto de negócios, para uma empresa que está crescendo, eu tenho que compreender que cada pessoa com quem eu estou lidando, eu estou também multiplicando um tipo de comportamento. Eu estou sinalizando com o meu comportamento, mesmo que eu não diga isso, que tipo de comportamento eu espero ou é aceitável das pessoas, né? Então, eu tenho muita responsabilidade, eu tenho essa preocupação de que as pessoas que eu estou trazendo, principalmente se forem para liderar times, que elas tenham esse mesmo tipo de comportamento. Por quê? Porque eu quero que elas repliquem isso, pelo menos na base, pelo menos na essência, esse respeito, mantenha um ambiente de segurança emocional. Para quê? Para que quando a gente for uma empresa muito, muito e muito maior, e seremos, que a gente tenha, na medida do possível, o mesmo nível de transparência, o mesmo nível de cooperativismo, de co-construção que a gente tem hoje. Porque uma das coisas que é difícil de fazer é você crescer ao mesmo tempo que você, por exemplo, documenta processos, ou que você estrutura áreas, ou que você consolida comportamentos, por exemplo, né? Normalmente você faz mais ou menos um 80-20 de cada coisa ali. E como a gente é muito orientado a receita, caixa, resultado, performance, mas a gente também quer ser muito orientado às pessoas, né? Então eu procuro sempre tentar, na medida do possível, equilibrar esses 2 pontos. E saber que o que eu estou fazendo também sinaliza o que eu espero das pessoas, né? E hoje, pegando desse crescimento que vocês procuram, como é que você consegue enxergar o cenário para os próximos anos, né? Então, a gente pegando para o que está rolando muito recente agora, a gente tem um cenário bem complexo, né? Então, a gente tem não só Brasil, mas a gente já espera, alguns índices colocam como uma recessão tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Isso, inevitavelmente, uma hora vai chegar no Brasil. Uhum. A gente trabalha com uma taxa básica hoje em torno de 13,75 quando a gente grava esse episódio, mas que a gente pode ver a Selic voltando a subir e a taxa de juros também, inflação e tudo mais. Isso impacta de alguma forma o seu negócio ou talvez isso abra uma oportunidade para que busquem produtos que vocês têm? Perfeito, perfeito. Os dois, né? Impacta, e eu vou ter sempre uma tendência, por ser muito crítico, eu treinei meu espírito a enxergar o ponto de vista positivo das coisas, né? Porque isso não era natural em mim. Então, assim, independente do cenário, Rafa, eu sempre vou enxergar uma oportunidade, independente do cenário. É muito difícil alguma coisa me surpreender negativamente, né? Então eu acho que sim, vai ser muito desafiador, vai exigir que a gente trabalhe mais, já estamos fazendo isso, vai exigir que a gente faça escolhas difíceis muitas vezes, né? Vai exigir que às vezes a gente tome um caminho que poderia ter sido mais fácil, mas a gente vai acabar tomando o caminho mais difícil. O que não é uma opção pra gente? Abandonar o barco.
né? Não é uma opção para a gente. Então, o que eu entendo, trazendo isso do ponto que você trouxe, tá? Da macroeconomia, do cenário que a gente tem para o nosso negócio. A gente está no mercado financeiro, né? O mercado financeiro no Brasil ele é muito imaturo ainda, tem muito a amadurecer. Embora tenha havido um boom de investidores nos últimos anos, de empreendedores nos últimos anos, né? De novas fintechs e até de novos bancos nos últimos anos, quando você compara isso com outras nações que são mais bem desenvolvidas, a gente tem números que são totalmente discrepantes, né? Então a gente tem 100 e poucos bancos no Brasil, nem todos são bancos comerciais, né? De front, que lidam diretamente com o usuário. Às vezes tem aqueles que só fazem, por exemplo, financiamento, tem aqueles que trabalham com são bancos de outros bancos e assim sucessivamente. Quando você olha para o mercado americano e, cara, tem cerca de 1.000 e poucos bancos, né? Tem bancos igual tem padaria, talvez, tem banco que tem numa cidade e não tem numa outra cidade. Então, você entende o quanto ainda falta para a gente. Só em número, talvez a gente não seja uma nação de 1.000 bancos, de 1.000 e poucos bancos, tá? Não é só isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a gente tem que aprender cada vez mais a pedir o que a gente deseja, a saber o que a gente quer para nossa vida. E a gente está nessa fase hoje, né? Então, toda essa situação, seja política, seja econômica, seja profissional, né, onde a gente vê, por exemplo, algumas startups demitindo em massa, elas exigem da gente uma reação, né? E a gente vai aprender a ter uma reação mais positiva diante disso, nem que seja nas próximas gerações. A gente vai aprender a engrossar o couro, né? A gente vai aprender a criar anticorpos para todas essas situações e eu creio que isso vai fazer a gente, homens e mulheres, mais fortes. E é nisso que eu creio para a Foregon também, que vai ser um ambiente desafiador, como tem sido, né? Mas assim, cara, quando você tem as pessoas do seu lado que acreditam na mesma coisa que você acredita, é até complicado, assim, porque parece que você fica invencível, né? Parece que tudo que a gente fala, muitas vezes, quando a gente traz algum problema muito desafiador para a mesa, e você tem todo mundo meio que concordando que vai dar certo, fala assim, caramba, cara, agora a galera tá acreditando mais do que eu, não é possível. Então, assim, isso surpreende a gente. Então, assim, eu acredito muito que vai ser complicado, que a gente vai precisar se adaptar, a gente vai precisar olhar muito para custo. A gente vai precisar gerenciar custo muito de perto, porque toda empresa de crescimento, ela olha muito assim, eu preciso ganhar mais, né? E você deve, cara, o que você deve mais ouvir, né? Uma pessoa chega para você, Rafa, preciso de uma mentoria aí, ou de uma consultoria, cara. Qual que é o seu problema? Precisava ganhar mais. Não, mano, seu problema não é esse. Então, assim, a gente está olhando muito para custo hoje, dica, assim, muito objetiva, para não ficar também só no conceitual com a galera que está ouvindo a gente. Cara, olha para o custo. Tem custo que você pode cortar. A gente tem agora, na Foregon, uma reunião semanal só para falar de custo. Vou pegar um gancho. Por favor. Isso é legal, porque... Voltei pro legal. Voltei pro legal. Mas porque na maioria das vezes a gente acredita que só ganhar mais funciona. É claro que é muito bom se você conseguir ganhar mais. Mas você não pode esquecer da gestão daquilo que você tem hoje. Sim. Né? E isso é uma coisa que eu levo para minha vida. Se eu não sei controlar o que eu tenho hoje, não importa o quanto eu ganhe, eu vou continuar não sabendo, porque eu não valorizei aquilo que eu tenho agora. Uhum. Então, se eu não tenho a clareza de controlar os 1.000, 10.000, 100.000 que eu ganho, não importa se eu multiplicar isso por 5, por 10 ou por 100, eu vou continuar com dificuldade. E aí, essa questão de você olhar para dentro do custo, ou no nosso caso, quando fala para finanças pessoais, para suas despesas, tem um programa que eu sempre uso em consultoria que é chamado Programa Gerador de Economia. E depois você pode voltar e assistir isso aqui. O Programa Gerador de Economia consiste em você olhar para 3 pontos. Você vai olhar para suas finanças e vai entender o que você pode eliminar, o que você pode diminuir e o que você pode substituir. Cara, se você consegue fazer isso com o seu orçamento, eu garanto a você que você consegue reduzir pelo menos 30% das suas despesas. Uhum. Porque tem muita coisa no seu orçamento que você não tem o hábito de olhar sempre. Não olha. Você fez uma assinatura que você esqueceu que você nem assiste, né? Então hoje as plataformas de streaming se tornaram a antiga TV aberta. Então você acaba assinando 10 plataformas, então como fosse a TV a cabo que você contratava. Então você trocou uma coisa pela outra. Quando você passa por esses 3 pilares, inevitavelmente você vai diminuir a sua despesa. Uhum. E se você consegue diminuir, você consegue montar um bom fundamento para que haja um possível crescimento. Então, quando você tem essa clareza, isso melhora muito e por isso usou esse exemplo, né? Perfeito, cara. E eu ia justamente comentar que como a gente criou essa reunião semanal ali, eu olhei para minha vida. Né? Porque assim, cara, eu sou muito disciplinado com o meu trabalho e não necessariamente com a minha vida. Então, por exemplo, um dos desafios que eu tenho hoje, e aí quando a gente compartilha em público isso aumenta, né? É cuidar mais da minha saúde física. É ser disciplinado em treinar alguma coisa.
né? Cara, eu já treinei capoeira um tempo na escola, já treinei jiu-jitsu lá no Rio, jogava futebol com mais frequência, né? Depois o seu juízo de valores vai mudando e é muito fácil você ir despriorizando essas coisas, principalmente enquanto você é novo, né? E os sábios dizem que inteligente é aquele que aprende com outras pessoas, né? Então eu não quero esperar perder isso para começar a cuidar disso. Então esse, por exemplo, para esse ano tem sido um dos meus desafios, conseguir manter uma disciplina. Então estou em academia, tentei tênis, agora por último a galera tem me convidado muito para um beach tênis, e é muito legal isso, de novo voltando para a vulnerabilidade, que quando eu comecei a compartilhar isso com mais pessoas, é impressionante o volume de convites que eu recebo, né? Ontem mesmo eu estava com o Lucas aqui em São Paulo trabalhando, e aí tinha uma mesa e um sofá, e eu fui mexer no computador no sofá, e aí ele falou assim, mano, levanta aí, cara, senta aqui na cadeira. Né? Porque ele sabe que eu estava sofrendo da coluna um tempo desse atrás aí. Então, assim, quando você vai compartilhando isso com as pessoas, você vai trazendo mais gente para dentro do seu propósito. E é uma coisa que a gente trabalha muito lá, né? E aí, através do trabalho, e por isso que eu digo, cara, trabalho tem que estar associado com o desenvolvimento da sua vida pessoal. Eu parei e fui analisar assim, caramba, como eu não fiz isso na minha vida, mano. E aí eu fui justamente olhar e foi justamente os streams lá, né? Eu percebi que eu tenho quase todos, né? E lá no começo, quando eles surgiram, eu tinha a sensação, sabe aquela sensação de quando você tem um gasto bom, de que você está pagando pouco e recebendo muito? E agora eu tive... Por quê? Porque você tinha a lógica da TV fechada, né? Que é aquelas TVs por assinatura, que tinha uma antena e tudo mais. Eu falava assim, caramba, agora a gente está pagando pouco. Você paga, sei lá, 29, 39, depois vai aumentando aos pouquinhos, agora já está 50 conto. Então você vai estar pagando pouco e você está ganhando muito. Agora eu tenho TV a qualquer momento, sem propaganda e sem tudo mais, né? Só que isso vai mudando e você vai precisando revisar isso. E é algo justamente que você falou. Você para de olhar para esse ponto e naturalmente você vai criando uma gordura ali que vai entupir em algum momento. E eu olhei e falei, caramba, eu tô com todos esses canais aqui de streaming, não assisto nenhum porque eu não tenho tempo, né? E, cara, eu tô menosprezando isso. Isso é irresponsabilidade, isso não pode acontecer. É porque isso a gente chama de ilusão dos pequenos números, né? Então a gente tem uma mania muito comum de fazer cálculos mentais. Então eu olho para minha vida financeira e falo assim, mas é só mais R$29,90. É só mais esse Uber de R$15 que eu vou pegar. É só mais esse iFood que eu vou pedir. E aí você se surpreende quando chega a fatura do cartão de crédito, você vê que de 15 em 15, de 30 em 30, chegou a R$1.000. Uhum. Então a ilusão dos pequenos números atrapalha muito a nossa vida financeira. Porque é muito mais fácil eu olhar para um corte, talvez, de um celular que eu queria trocar, do que para um café que eu tive que pagar. Uhum. Então eu falo assim, mas é só mais isso. Então a gente acaba menosprezando os pequenos gastos. E, cara, na maioria das vezes são os pequenos gastos que atrapalham a nossa vida financeira. Perfeito. Só que isso dá tão trabalho de eu olhar que eu acabo evitando. Porque tudo aquilo que me dificulta, eu tento afastar da minha vida. Uhum. Por quê? Porque quando eu vou encarar aquilo, automaticamente eu vou ver alguma coisa que eu errei. Uhum. E a gente nunca quer lidar com aquilo que a gente erra, porque é frustrante. E eu quero amarrar isso, talvez, com uma das principais dicas que eu uso para minha vida, né, como profissional, como gestor de marketing, tá? Que talvez é um apelo/orientação que eu faço a todos os líderes de marketing. Você não pode, acabou o tempo de que você poderia ser uma fonte só de custo na sua empresa. E estava tudo bem, né? Você explicava isso só no conceito. Você precisa, principalmente se você for uma startup ou uma empresa que está querendo crescer ou está em fase de crescimento, você precisa conseguir associar os seus indicadores de marca com os indicadores financeiros do seu negócio. Que finanças não é só dinheiro. Finanças é responsabilidade. Finanças é sobre quanto você vai ter de caixa para pagar o salário das pessoas em dia. Finanças é sobre quantas famílias você vai poder contratar mais no próximo ano. Finanças é sobre quanto de benefício você vai poder retornar para os seus colaboradores. Finanças é o quanto você vai conseguir ser competitivo salarialmente para que as pessoas que trabalham com você tenham segurança financeira, tenham menos essa preocupação. E aí eu posso contar que elas podem focar nos desafios que a gente tem para cumprir todos os dias, porque desafio a gente tem muito, né? Então, assim, todo gestor de marketing precisa entender o mínimo de finanças e correlacionar o máximo de indicadores possíveis com indicadores financeiros. Então, eu estou fazendo isso, o quanto que isso baixa meu custo de aquisição? Eu estou fazendo isso, essa economia, esse corte de custo, eu vou conseguir trazer uma outra pessoa? Eu preciso trazer uma outra pessoa. Eu poderia pegar alguém internamente, desenvolver essa pessoa e para ela é mais relevante, para o negócio é mais relevante. Então, toda a movimentação de pessoa, de ferramenta,
de crescimento, de solucionar um problema, a gente tem o costume, é justamente o que você falou, você acha que você precisa ganhar mais. Então, assim, eu preciso de mais dinheiro para resolver isso. Então, a gente precisa ser muito mais criativo. E aí eu quero deixar uma responsabilidade, ser mais responsável e criativo financeiramente com todos esses movimentos que a gente faz, para o negócio crescer, para o negócio se manter, para ele subsistir e a gente conseguir não só alcançar os nossos propósitos como empresa, como negócio, mas também ajudar que as pessoas consigam alcançar os propósitos delas enquanto trabalham conosco. Legal, cara. Voltei pro legal. Jael, acho que a gente conseguiu trazer muita informação. Acho que dava pra gente ficar mais algumas boas horas aqui falando sobre toda essa estrutura, cara, o trabalho que você faz, como é que você desenvolve. E pra mim chama muita atenção essa ideia de a Foregon, ou você como head de marketing, sair talvez dessa parte apenas técnica do marketing e olhar mais para o pessoal de cada indivíduo, né? Eu acho que se a gente consegue trazer isso para qualquer cenário, isso traz um crescimento muito melhor. E para a gente poder já encaminhar para o final desse episódio, existe um padrão que a gente sempre faz aqui. Eu sempre tento incentivar quem está ouvindo, quem está assistindo a gente, a buscar conhecimento. Uhum. Assim, eu faço o que eu posso para entregar de forma gratuita. Hoje você acessa as plataformas, então você que está aqui, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, né? Então a gente consegue entregar isso de forma gratuita hoje, mas existe uma estrutura por trás para que isso aconteça. E a gente sempre tenta incentivar a leitura. Eu fui um cara que, nunca gostei de ler. E eu aprendi a gostar. Primeiro na raça, né? E hoje em dia é um hábito que eu acabei adquirindo. E a gente sempre faz no final do episódio que todo convidado faça duas coisas. Uhum. Uma frase, pode ser o cara que você está vivendo, algo que seja importante para essa galera, e a indicação de um livro. Pode ser um livro que, impactou você de alguma forma ou alguma leitura de agora. Não necessariamente de finanças, aquilo que faz sentido para você. E eu queria passar essa bola para você. Cara, eu acho que a gente tá num time bom para eu trazer uma coisa aqui, ó. Peraí. Exercitando um pouco o princípio da gratidão, cara, quero te agradecer pelo espaço. Obrigado. Cara, você levantou a bola perfeitamente, como se a gente tivesse combinado. E não foi combinado. É um livro, imagino que você seja um leitor ávido, então, cara, é um livro que eu gosto muito, é um livro que fala de felicidade, talvez até você já tenha lido, porque é um best-seller, mas você fica à vontade, cara, para presentear alguém que você gosta, ama ou precisa. Posso abrir? Por favor, fica à vontade. Beleza. Então, quando ele vai indicando aqui, eu vou abrindo. Obrigado, cara. Obrigado, de verdade. Imagina. Obrigado você pelo espaço, pela gratidão comigo, tá? E com o pessoal também, né? Que não é fácil e não é simples gastar o nosso tempo com alguma coisa hoje. Não é uma decisão simples, né? Cara, uma coisa que eu tenho carregado comigo, assim, enquanto frase, enquanto direcionamento de vida, hoje, para o tempo de hoje, é descanso. Né? Então, em vez de uma frase, eu vou deixar talvez essa orientação. Né? Tem uma passagem na Bíblia que fala que estava tendo uma tempestade, né? Enquanto Jesus saía de um lugar para um outro lugar. E essa é só uma parte da vida daquele homem-Deus, né, de Jesus. E às vezes a gente tem muita facilidade de se resumir aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Então aquele era o momento de tempestade. E a gente passa muitos momentos difíceis, desafiadores na nossa vida, né? Mas enquanto todos os outros que estavam no barco estavam apavorados, sofrendo, achando que iam morrer, Jesus estava dormindo. Nossa, essa passagem é muito conhecida e eu tenho usado muito ela hoje. Por que ele estava dormindo? Porque ele tinha clareza do qual era o propósito dele. Ele sabia que o pai dele tinha criado ele para sair daquela ilha e ir para um outro lugar para cumprir o propósito dele. Então, eventualmente, o desafio que eu estou vivendo hoje, ou que você está vivendo hoje, isso é passageiro. Isso não resume a sua vida e não define quem você é enquanto identidade. Então, assim, como a gente está vivendo realmente tempos desafiadores em todos os sentidos, busca o seu porto seguro, descansa realmente. Ali você vai estar num ambiente de segurança emocional para replicar o que você já fez, para aprender com os erros das outras pessoas, para usar as ferramentas que Deus já colocou no seu coração. Eu acredito que esse é um bom direcional para as pessoas. E um livro que eu estou começando a ler, né, chama Multiplique. Eu comecei a ler esse livro ontem, né? E ele se propõe a ensinar como a gente cria
líderes que criam outros líderes, né? Então, esse tem sido um desafio que eu acho que todos os líderes têm sido convidados para ele hoje em dia. Eu acho que a gente não está vivendo mais uma era de um líder para 1000 colaboradores, um líder para 1 milhão de seguidores, né? Eu acho que a gente está passando por um tempo que isso está diminuindo. Eu acho que a gente está sendo chamado para ser um líder para 4 pessoas na minha família, para 3 pessoas ali no time que eu trabalho. Então, eu tenho buscado aprender como treinar outras pessoas para que elas também tenham a capacidade, a intenção, e elas entendam que elas nasceram, né, para liderar outras pessoas. Não necessariamente com aquela liderança de palco, mas uma liderança de quê? Cara, eu estou inspirando enquanto eu estou falando, eu estou inspirando enquanto eu escolho as minhas palavras, enquanto eu escolho as minhas atitudes, enquanto eu reajo às minhas situações, enquanto eu estou tendo um tempo aqui com o Rafa, eu estou de alguma forma, cara, eu tenho uma responsabilidade com o que você vai sentir, com o que você vai fazer com essa informação depois, né? Então, esse senso de responsabilidade é uma coisa que tem me movido muito recentemente e eu espero com esse livro conseguir ferramentas para criar líderes que criam outros líderes e não centralizar tudo em mim. Ótimo, cara. Obrigado pelo presente. Eu sei que você está curioso. Eu tenho certeza que você está curioso para saber qual livro que foi. E eu só vou te falar se você colocar aqui nos comentários qual foi o livro. Se você fizer isso, e se curtir, é claro, esse vídeo, eu te mando qual foi o livro que ele me deu aqui de presente, cara. Obrigado mais uma vez, obrigado pela mensagem. E ó, você já sabe que a gente sempre tá aqui toda terça-feira, às 11h59. Por que 11h59? Você ouve o podcast, assiste almoçando, coisa maravilhosa, tá? Então não esqueça de compartilhar, de comentar. Jael, mais uma vez, cara, obrigado pela sua participação, né? Obrigado porque tem mais um carioca flamenguista aqui na sala comigo, né? Não tô sozinho. Estamos felizes, e ó, também. Não esquece, hein? Compartilha, comenta e nos vemos terça-feira que vem, nosso próximo episódio. Um abraço. Fui. Valeu.